Estamos vendo várias epístolas, né? A primeira é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Estas epístolas, né, elas são chamadas de epístolas católicas. Por que esse título? Porque elas não são escritas para uma determinada pessoa ou para uma determinada igreja. Quando fala o termo católica, significa que ela é geral. Tá ok? Então quando alguém fala, são as epístolas católicas, são para várias pessoas ao mesmo tempo. Tá certo? Quando você vê as epístolas de Paulo, ele direciona a carta. Mas essas epístolas não são para, vamos dizer assim, o público em geral, para todas as pessoas. E chegou aqui no Guará essa noite, amém? E eu tenho algo difícil aqui para fazer, eu tenho que falar da parte histórica e tenho que falar de 25 versículos. Então eu vou lendo aqui e vou falando, né, da parte histórica junto com os versículos aqui, tá bom? Então vamos ler o primeiro versículo de 1 Pedro. Fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o primeiro nome que aparece aqui é Pedro. E foi o Senhor Jesus que deu o nome de Pedro para Simão. O pai e a mãe de Simão deu esse nome, Simão, mas o Senhor Jesus, em Mateus 16, ele vai lá e muda o nome de Simão para Pedro. E Pedro significa pedra. E toda vez que o Senhor muda o nome, significa a nova missão dessa pessoa. Significa o que ele tem que fazer, qual é o seu comissionamento agora. E Pedro significa pedra, ok? Pedro significa pedra. E a missão de Pedro era ser uma coluna para a igreja naquela época. Era ser alguém que poderia sustentar a igreja. E se você lê os primeiros anos da igreja, ele sustentou realmente. Ele levantou, falou sobre o viver do Senhor Jesus, da morte e da ressurreição. E agora, quando nós entramos nessa carta, você vai ver que ele realmente sustentou muitos irmãos que estavam em tribulação, sendo perseguidos pelo Império Romano. E o Senhor Jesus, o Senhor, né, ele gosta de mudar o nome das pessoas. O primeiro nome que ele mudou foi o de Abraão. Abraão chamava Abrão. E ele falou, você agora vai ser Abraão. Abraão significa pai de multidões. E ele realmente foi pai de multidões. Através dele foi gerado uma grande nação, milhões de pessoas. Segunda pessoa que Deus mudou, sabe quem foi? A sua esposa. Ela chamava Sarai. E ele falou, agora você vai ser chamada Sara. Sara significa princesa de Deus. A princesa, realmente ela foi, através das gerações, terminou lá no próprio Senhor Jesus. Aleluia por Sara. Através dela, o Senhor Jesus chegou até nós. Depois, ele mudou o nome de uma pessoa chamada Jacó. Jacó, o nome Jacó significa, né, enganador, significa astuto, manipulador. Ele enganou o seu irmão, ele enganou seu pai. Ele é uma pessoa que vivia de maneira natural, enganando as pessoas. Mas ele estava debaixo do trabalhar de Deus, aleluia. Deus um dia chegou para ele e falou, você agora vai ser Israel. Aleluia. Israel significa príncipe de Deus. Oh, Senhor Jesus. E a partir daquele tempo, esse Jacó começou a expressar a Deus.
a abençoar as pessoas. No Novo Testamento, o Senhor também mudou o nome de quem? O nome dele era quem? Era o quê? Uau, ele era um gigante na religião. Ele era maior do que todos. Ele falou, eu sou maior do que todos. O Senhor falou, você vai chamar Paulo, que significa pequeno. Aquele que se humilhar será exaltado. Você vai ser pequeno, mas ao mesmo tempo, eu vou te engrandecer a sua pessoa. Você vai ganhar revelações tremendas. Amém? E outro que ele mudou, né, foi Pedro. É interessante, quando Paulo chegou na Galácia, encontrou, né, Pedro lá, e ele chamou, ele falou assim, Simão. Ele não chamou ele de Pedro. Paulo chamou Simão, porque ele estava fazendo algo natural ainda. O Senhor quer nos levar para uma esfera espiritual. E eu vou te falar uma coisa essa noite para você. Eu gosto do meu nome, né? Thales falou, Vinícius, né? Vai falar a palavra, né? Eu gosto muito do meu nome. Vinícius é um nome bonito, né? Henrique, Marcos, você gosta do seu nome? Edivaldo. Vamos ler Apocalipse capítulo 2:17. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você vai receber um novo nome. Senhor Jesus. Você quer saber que nome que você vai receber? Você precisa ser vencedor. E todos nós podemos ser vencedores. Se você está aqui, você pode ser um vencedor. E o Senhor vai mudar o seu nome. Ele vai te dar o nome significa aquilo que eu falei, você vai receber uma missão importante naquela esfera. Talvez hoje você não saiba, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Mas naquele dia, você vai saber o que você vai fazer. E aquilo vai ser por longo período. Vai ser uma eternidade. Mas você vai estar tão satisfeito. Porque esse nome significa a missão que você vai fazer lá. Ou você ia achar que quando você subisse para lá ia ser aguinha de coco na rede? As coisas de Deus, irmãos, nunca param. Tá certo? Nunca é estagnada. Quando você chegar lá, você vai continuar recebendo o dispensar de Deus para dentro de você. Deus é infinito. Nós nunca vamos conseguir reter todas as coisas de Deus para dentro de nós. Então nós estamos crescendo. Aleluia. Amém. Deus é infinito, tem riquezas infinitas para nos dar. Aleluia. Vamos voltar lá para 1 Pedro. O segundo ponto que ele fala aqui, a próxima palavra é que apóstolo, olha, ele está escrevendo aqui, irmãos, para uma região onde eles estavam bastante influenciados pelo apóstolo Paulo. Galácia, todo lugar Paulo passou. E nós vimos tantas cartas ali que Paulo escreveu para ajudar aqueles irmãos. Éfeso, Tiatira, Esmina. Agora Pedro vai mandar essa carta e fala, eu também sou apóstolo. Eu vivi com o Senhor Jesus. E o que eu vou escrever para vocês agora é muito importante. Vocês têm que ouvir o que eu vou falar para vocês. Então ele chamou ele de apóstolo para falar que tinha algo importante para os irmãos. E é só em 1 Pedro e 2 Pedro que tem essa questão de apóstolo. Ok? Então ele vai reivindicar isso. E fala aos eleitos, amém? Você foi eleito para participar de algo grandioso, irmão.
Senhor Jesus. Não acha que à noite, por você estar sentado aqui, é algo pequeno. Deus te elegeu. Ele podia ter escolhido outra pessoa. Ele te escolheu para você estar aqui, participando de algo grandioso que Ele está fazendo. Senhor Jesus. Eu e você fomos eleitos por Ele. Oh, Senhor Jesus. Muito bem. E aí faz os eleitos, forasteiro, versículo 2. Eleito segundo de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu gostei do primeiro hino. Falou de quem? Primeiro hino. Pai, Filho e Espírito, é a trindade divina. Aqui ele está falando da trindade divina. É fácil nós falarmos. Quando você ora a oração dominical, né? Dominical, lá de Mateus 6, você fala o quê? Quando você está sozinho. Meu Deus, não é isso? Meu Deus que estás no céu. Ele é seu Deus, meu Pai. E com o Senhor Jesus? É fácil nós falarmos. Nossos hinos, meu amado Senhor Jesus. Fala assim, meu amado Senhor Jesus. Agora fala, meu amado Espírito. Talvez nós ainda não temos tanta convicção do que nós precisamos do Espírito. O Espírito é uma pessoa da Trindade. Ele tem uma personalidade própria da Trindade. Ele é um Deus vivo da Trindade. Eu quero mostrar para vocês, se vocês não contatarmos o Espírito, se esse Deus não for seu também intimamente, eu e você, nós vamos ser vai nos faltar muitas experiências profundas com Deus, porque tudo hoje vem do Espírito. Eu não tenho tempo, mas eu vou só citar Lucas capítulo 2, de um senhor sentado lá na casa dele. De repente o Espírito foi lá. Ele falou para aquele senhor, Simeão, levanta, vai para o templo que eu vou te mostrar algo. Simeão foi obediente, chegou lá no templo. Quem estava lá, irmão? Quem estava lá sendo batizado? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus naquele dia estava lá. O pai e a mãe dele foi apresentar o Senhor Jesus. E o Espírito falou, vai lá que você vai ver a salvação para essa terra, para esse mundo. E você vai pegar essa salvação. Senhor Jesus. Se o Espírito não vir sobre nós, não nos revelar, irmãos, nós não vamos cuidar nada sobre as coisas espirituais. Hoje todas as riquezas espirituais vêm através do Espírito, que nos leva para Cristo, que tem todas as riquezas. Por isso eu falo para você, e eu e você tem que ter uma intimidade com esse Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus, eu preciso ter um contato com esse Espírito, eu e você. Amém? Muito bem, a partir do versículo 3 até o versículo 12, agora Pedro começa a dar ações de graça. Versículo 3 fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira coisa que ele dá ação de graça, ele agradece e fala, é pela misericórdia de Deus. Ele fala, muita misericórdia ainda. Deus, Ele é o soprador. Lá em Gênesis, quando Ele criou aquele boneco de barro, Ele soprou para dentro daquele boneco de barro. João capítulo 20, quando Ele chegou naquele grupo de 12 pessoas, Ele falou, fez o quê?
Soprou para dentro daquelas pessoas. Nessa manhã, o autor da vida, ele soprou para dentro de nós a vida. Ele é o dono desse ar, ele que cria esse ar. Se não soprasse para dentro de você, para dentro de mim, irmãos, eu não teria como estar vivo hoje. A misericórdia dele nos alcançou. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu recebo sem merecer. Você merecia estar aqui? Você mereceria ser um eleito de Deus? Eu nem preocupava com Deus, preocupava com as minhas coisas, pecados. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e de você. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da ação de dar graças a Deus pela misericórdia. Nunca acha que se você não precisa da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança todo dia. Ó Senhor Jesus. Versículo 4, a segunda coisa que ele dá, a ação de graça. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uau! Ele está falando para as pessoas que estavam sofrendo. Ele escreveu essa carta em 67, estava começando uma perseguição do Império Romano, estava apenas começando, irmãos. E hoje nós temos pessoas sofrendo no nosso meio. Que isso aqui possa fortalecer nossos irmãos. Todos nós temos tribulações, e a palavra possa nos fortalecer nas tribulações que ele está querendo fazer. Ele está falando o seguinte: você tem uma herança imarcessível, incorruptível. Incorruptível significa imperecível, imortal. Significa quando você chegar lá, quando você continuar passando pelas tribulações e vencer, quando você chegar lá, ela vai estar lá para você. Senhor Jesus, ela é incorruptível, sem mácula. Todas as riquezas da terra é sujo, é imunda, tem algo por trás. Mas tem uma herança para nós, que ela é pura, que ela é santa. E é sem mancha, não tem mancha nenhuma. Imarcessível. Imarcessível significa que ela não desaparece, não murcha. Isso aqui ele pegou da frase do tempo ela murcha. Irmãos, quando você chegar, essa herança vai estar lá para você receber. Tem uma herança para nós, que se nós vencermos as tribulações, essa herança vai estar para nós lá. Aleluia. 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que ele dá graça pelo poder de Deus. Sabe onde você está? Você está na fortaleza de Deus. Sabe quem faz essa guarda dessa fortaleza? É o próprio Deus. Puxa vida. O próprio Deus, ele monta sentinela nessa fortaleza. Você acha que alguém pode tirar as coisas dele? Senhor Jesus, está falando que ele tem um poder de guardar você e guardar o tesouro para nós. Irmãos, vale a pena. Vale a pena se esforçar. Vale a pena. Tem um poder guardando. Versículo 6 e 7. Não exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele dá graças pelas tribulações. Olha que não é que nós gostamos de ser perseguido, de ser tribulado. Quem gosta aqui? Ninguém gosta. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: que as tribulações, que as perseguições, ela purifica a sua fé. Ela purifica a sua fé. Ela vai ser genuína, ela vai ser pura pelas tribulações.
E ele faz uma comparação com o ouro. Ele faz uma comparação com o ouro. Por que o ouro tem valor nessa terra? Porque é um mineral raro. Você não acha por aí. Certo? E se nós, num planeta aí, achasse um planeta cheio de ouro e fosse acessível para nós, acabaria o valor do ouro aqui nessa terra. Certo? Porque ele perderia. Ele teria muito. E agora, ele está falando o seguinte: esse ouro que é perecível, que vai se perder, ele está falando, a sua fé é muito mais preciosa do que esse ouro que perece, que perde valor. Sabe por quê? Porque sua fé é eterna. A sua fé, quando você entrar, quando você ir para os lugares celestiais, essa fé tem que ser pura, tem que ser sem mancha, e que purifica as tribulações. Isso que ele está querendo falar para nós. Senhor Jesus. O versículo 8. Versículo 8. Olha aqui que está falando. Olha para que ele deu graça agora, irmãos. Olha só. A quem não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Sabe por que ele deu graça agora? Porque Deus é invisível. Irmãos, será que a invisibilidade de Deus atrapalha você? A invisibilidade de Deus atrapalha você tocar em Deus? Ele falou para Tomé, naquele dia, que Tomé tocou e falou, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado significa uma pessoa feliz, alegre, que tem uma alegria indivisível. Se você aprender a desfrutar esse Cristo sem vê-lo, você tem uma alegria invisível. Esse Cristo é vivo, ele ressuscitou. As coisas. Nós precisamos ter esse contato com esse Deus vivo. Essa invisibilidade de Deus não pode atrapalhar nosso crescimento. A nossa fé, né? A nossa fé pode nos levar a tocá-lo. Essa fé pura. O Deus invisível vai atrapalhar. Você precisa de coisa concreta para tocar em Deus? Olha esse ar. Esse ar que eu estou respirando agora, eu estou vendo esse ar. Eu não estou vendo, ele está entrando dentro de mim, nos meus pulmões. Ele está fazendo algo. E se você fazer, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa vida vai entrar em você. Se você não crê, não entra. Se você precisar de tocar Deus, mas se você crê que esse Deus ele entrar dentro de você, você pode respirar esse Deus, e esse Deus vai entrar como vida para dentro de você. Aleluia! Olha que graça maravilhosa que deu pelo Deus invisível. Versículo 9, olha o que ele fala. Olha o que ele dá graça, né? Mas, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Uau! Irmão, vai ter o fim um processo. Ele está falando, vai ter fim. Aquilo que Deus começou em você e em mim, em você e na minha pessoa, ele falou, um dia vai terminar. O fim da salvação. Oh, Senhor Jesus. Irmão, nosso corpo, esse corpo aqui, é o veículo que a minha alma usa para trafegar aqui nessa terra, certo? É um veículo é um veículo atômico, né? Feito de átomos.
Que é átomos aqui. Mas você vai receber um corpo ressurreto. Você vai receber um corpo, um outro veículo, que você vai usar para ele transportar a sua alma nessa nova esfera celestial. Essa alma, hoje trabalhada por Deus, ela vai receber outra coisa. Lá, esse veículo que você vai receber, você vai poder entrar, esse veículo vai te dar uma entrada nessa esfera maravilhosa. Você vai receber um corpo ressurreto, porque lá, esse corpo agora é carnal, ele não serve para estar lá nesse lugar celestial. Mas o fim da salvação vai nos dar um novo corpo, aleluia! Nossa mente vai ser imaculada, vai ser pura para estar naquele lugar e nosso espírito renovado, amém? Versículo 10, 11 e 12 é um encargo, né, da última ação que ele fala. E fala: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre a glória, referente sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ele está falando assim, graças a Deus, pelo Espírito que está em nós hoje. Olha, o Espírito no Velho Testamento deu algumas coisas para aquelas pessoas, para os profetas, para tantas pessoas grandes. Mas eles só conseguiram ver algumas coisinhas, pouca coisa do que era a salvação que Deus tinha planejado. Em João 8, acho que é 8:56, Jesus falou: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Olha, Abraão, ele viu o que era salvação para o homem, mas eles não conseguiram perceber quão é grande, quão profunda é a salvação do homem. A salvação que Deus tinha planejado. E hoje, eu e você, temos um Espírito que mostra para nós quão profunda é a salvação de Deus. Você tem conhecimento da encarnação do Senhor Jesus? Eles nem perceberam. Você tem conhecimento do viver humano do Senhor Jesus? Como foi o viver humano dele? Você tem conhecimento do sofrimento dele? Você tem conhecimento da sua morte naquela cruz? Você tem conhecimento da sua ressurreição, da sua entronização? Irmãos, como aquelas pessoas queriam saber dessas coisas? E hoje tem um Espírito dentro de nós que está nos revelando essas coisas. Para que você vem aqui amanhã? Partir o pão? O que a Bíblia fala? O que fala para nós? Para você lembrar do que o Senhor fez por você e por mim. Amanhã você vai vir lembrar. E todo domingo você precisa lembrar dessas coisas. O Espírito dentro de nós precisa nos ver, nos mostrar a profundidade dessas coisas, irmão. É muito profundo. É muito rico. E que esses profetas vislumbraram, queria. Irmãos, eles queriam estar no nosso lugar aqui hoje. Eles queriam estar no seu lugar e no meu lugar aqui. Para ter um conhecimento do como é grande essa salvação de Deus. Como o Filho de Deus veio. Como o Filho de Deus pôde vir encarnar. Senhor Jesus. Vamos lá agora para mais um. Agora, ele faz o seguinte aqui. Depois de tantas verdades do Espírito, o Espírito veio e influenciou ele, fez o seguinte. Depois de tantas verdades, agora, vamos
aplicar na sua vida. Depois de tanta verdade, agora eu quero aplicar na sua vida. É como Paulo fazia nas suas cartas. Ele tinha 4 capítulos, os 2 ele falava da verdade, os outros 2 ele aplicava. Não era isso que nós aprendemos? Nós vimos isso nas cartas de Paulo. Pedro também faz a mesma coisa agora. Ele vai falar da santidade. O que isso toca agora no nosso viver? O que isso toca em você quando você sair daqui? Quando você vai para sua casa? Ou amanhã no seu viver ou dia da semana? Ele vai falar, você precisa de santidade. Ele vai falar, você precisa de santidade. E aqui ele usa 3 coisas que eu quero tocar aqui. Primeiro, por que você precisa ser santo? Ele vai te encorajar. Por que você precisa ter a vida divina? Primeira coisa, porque seu pai é santo. O pai é santo. O Senhor Jesus é santo e o Espírito é santo. Se você não tiver santidade, você não faz parte da família de Deus? Você faz parte da família de Deus. Você precisa ter essa santidade em você, senão como você vai entrar nessa família que é santa? Então ele fala, um Deus que é santo, você precisa da santidade sendo trabalhada para você. A segunda coisa que ele toca aqui, o preço não foi ouro nem prata. Sabe o que foi? O sangue do impecável Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. E a terceira coisa, ele fala, você nasceu de novo, você tem uma vida nova em você. O que te impede dessa vida de te transformar, te mudar? Ok? Então eu vou tocar no ponto aqui, ó, o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Está vendo? Isso aqui é o nosso alvo, ser santo como ele é. Agora a santidade, irmãos, não é que você fica sem pecado. Não é isso que ele quer falar. Santidade não é você não ter pecado, não. Santidade significa que você ganha a natureza de Deus para dentro de você. Significa que a vida de Deus permeia você e muda a sua pessoa. E a vida divina entra para dentro de você. Isso que é santidade. Santidade é quanto que a vida divina te alcança. Diariamente. Oh, Senhor Jesus. E o versículo 17. Isso aqui é importante para nós, irmãos. Fala, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele dá um aviso aqui para nessa noite. Eu quero que você receba esse aviso. A natureza de Deus, ele não aceita imitação da sua vida. Ele está falando. A natureza divina, quando você chegar naquele dia, se você não tiver a natureza divina dentro de você, sinto muito, irmão. Ele é um pai. Você pode chegar a ele a todo momento como pai. O caminho está aberto, não tem nenhuma barreira para você chegar a ele como pai. E todo momento ele vai te receber. Mas um dia, sabe o que ele vai ser seu? Vai ser seu juiz. Ele está falando aqui. Ele não faz acepção de pessoa. Um dia ele vai chegar, você vai chegar lá. E não adianta ter imitação da vida divina. Fazer as coisas como se tivesse a vida divina. Oh, Senhor Jesus. Então, uma vez que ele está, viva com temor. Está vendo que a vida é algo sério? A vida é algo sério também para nós. A vida não é simplesmente passar tempo aqui nessa terra. Não é isso. Aqui está falando, viva com temor. Um dia você está diante do juiz e ele não faz acepção de pessoa. Ele vai julgar a mim e você. Como que está a vida crescendo? A vida é algo sério, irmão. Toda vez que você vem para a reunião, não venha para brincar.
Leve esse negócio a sério. Um dia nós vamos estar diante do juiz. Desfruta da palavra, Senhor Jesus. E a santidade, irmãos, eu vou falar, eu posso te dar algumas coisas para você ser mais santo. Primeira delas, a Bíblia de Deus. Você precisa não só ler a Bíblia, você precisa estudá-la. Segunda coisa, oração. Oração é falar com Deus. Se você não fala com Deus, irmãos, muito difícil santidade. Outra coisa, comunhão com Deus. Ou muitos falam de meditação, que é a mesma coisa de Deus falar com você. Se você não recebe o falar de Deus. Outra coisa, exerça seus dons. Ele te dá a oportunidade de você exercitar seus dons. De ajudar as pessoas a pregar o evangelho. Exercita os dons. Isso é maneira, algumas maneiras só, para você ser mais santificado pela palavra de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E agora ele vai nos encorajar falando sobre o Senhor Jesus. Só as pessoas que são egoístas, as pessoas que são impuras, mas é que não conseguem tocar na obra que o Senhor Jesus fez. Ele fala, não foi ouro nem prata. O valor que o Senhor Jesus fez é o sangue de um cordeiro sem mácula. Irmãos, o Senhor Jesus, diante daqueles homens tão perversos, tão maldosos, ele foi manso, ele foi gentil, ele foi amoroso com aquelas pessoas. Jamais nele teve um coração de maldade para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, se fosse um de nós, trataríamos com tal maldade. Ele foi muito manso ali, suportando tudo por causa de mim e de você. O Espírito possa revelar isso para mim e para você, a profundeza dessas coisas. Né? Tocar em você, tocar em mim, para ver quanto que é precioso essa obra do Senhor Jesus. Nenhuma tesouro do Egito tem valor como essas coisas. Que o Espírito possa revelar essa obra do Senhor Jesus para nós. Quanto ela é profunda, quanto ela é rica. Mas para isso nós precisamos achegar, né, ao Espírito vir sobre nós. Amém? E o último ponto é que ele fala que, no versículo 2, o versículo 1 Pedro 3, 23, fala, pois fostes generados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, o Evangelho não é palavras ditas sobre o Senhor Jesus. É a palavra viva que é Cristo entrando em mim e você. Isso é o Evangelho. Entrando em mim e você e fazendo a modificação no nosso interior. Isso é o Evangelho. Isso que ele está querendo mostrar. Que tem algo vivo, que é a palavra viva. Não é a religião, não é a doutrina. Se você falar a doutrina para a pessoa, não vai adiantar nada. Mas ele está falando que é a palavra viva. Que entra dentro de você e dentro de mim e provoca algo aqui. E me muda e vai me deixando de fazer as coisas pecaminosas. Vai me deixando de tirar o gosto para as coisas dessa terra, de buscar. Essa palavra, ela é viva. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que ele falou, né, no versículo, a palavra que foi evangelizada. Então o Evangelho é a palavra viva que modifica, que entra em mim e você.
É a palavra que tem o poder de transformar eu e você. Amém? E ele fala que essa palavra, no versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O Senhor falou a palavra 2000 anos atrás. Estava tendo uma, como é que fala, um ritual. Estava tendo um ritual, eles traziam uma água do poço de Siloé, traziam uma água, vinha cantando hinos, traziam água, jogava ao redor do altar lá deles, e o Senhor Jesus estava lá naquela reunião, ao redor. Eu acho que foi no intervalo do hino. Isso é João 7. O Senhor Jesus levantou, e bem claro, e falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Essas palavras estão chegando até hoje, em mim e você, para você ter sede de buscar Ele, ter um desejo por Ele. E Ele fala: quem crer em mim, você precisa crer nele. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é isso? É mudar a fonte. É mudar minha fonte, mudar a sua fonte. Irmãos, eu tenho um eu aqui que ele gera as coisas. Você tem um eu que gera as coisas. Que vem aqui de repente, aparece as coisas. Aparece um egoísmo, aparece um ciúme, aparece um orgulho. Tem uma fonte aqui, irmãos, que vem as coisas. Mas ele falou: se você beber de mim e crer em mim, a fonte vai ser mudada. Irmãos, quem não quer mudar? Quem não quer mudar meus pensamentos? Você não quer mudar a sua pessoa para jorrar água viva? Para ser algo agradável para as pessoas? Nós produzimos tantas coisas más, tantas palavras. Mas se nós bebermos dele, amém? A fonte nossa vai mudar. Vai ter uma fonte a jorrar. Isso é a palavra que ele falou há 2000 anos atrás. Beba de mim. Você vai ter sede dele e vai perder a sede do mundo. É uma sede que mata outra sede. É uma sede que dá outra sede. Se você beber dele. Aleluia. No. Amém? E aí, então Pedro, ele escreveu essa carta mais ou menos em 56, 57, onde estava começando a perseguição, e é para encorajar as pessoas, né? Que tem uma coroa, tem uma vida. Todos nós passamos sofrimento, irmãos. Vamos prosseguir. Vamos fortalecer. Tem uma coroa. Tem uma obra do Senhor Jesus para nos encorajar. Todo domingo você tem que ser encorajado pela essa obra maravilhosa. Amém? Então esse é 1 Pedro. Amém.